Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta terça-feira, dia 17 de maio de 2022. Sejam todos bem-vindos. Eu hoje vou falar sobre uma estranha visita que o ministro da Defesa de Israel, Benny Gantz, fará a Washington nesta semana. Benny Gantz viajará na quarta-feira para encontrar-se com o chefão, com o homem forte do Pentágono, Lloyd Austin. O assunto em pauta, o Irã. Bem, eu já falo sobre isso, a informação é quente, mas antes eu quero fazer um comentário, porque chegou-me ontem, melhor dizendo, à noite, um e-mail dizendo que Alexandre de Moraes referiu-se a mim na sua crítica que fez à popularização da internet. Alexandre de Moraes vazou um vídeo, teve um encontro com magistrados na Bahia, onde disse que a internet deu voz, ou tinha dado voz, aos imbecis. Mas parte também do discurso de Alexandre de Moraes parece estava direcionado a mim como pessoa, como ente particular. Mostrou-me o amigo no e-mail um repórter do Jornal da Cidade Online que dizia o seguinte sobre a frase de Alexandre, abre aspas: hoje todo mundo é especialista, a pessoa coloca terno, gravata, coloca um painel falso atrás de livros e começa a falar. Fala desde a guerra da Ucrânia até o preço da gasolina, passando pelo judiciário e acaba sempre atacando o Supremo. Não deve ser comigo, porque nesse caso eu tenho me mantido alheio a essa discussão. Procuro, por medo, evidentemente, jamais fazer crítica ao Supremo. Não só como instituição, mas também aos seus entes individuais. Continua Alexandre de Moraes dizendo, e coloca uma legenda, professor não sei o quê, e se vende como especialista, e tem mais curtidas ou mais visualizações do que especialista mesmo, que vai lá dar uma entrevista para a Globo News. Bem, é claro que eu preciso fazer algumas considerações aqui, já que eu uso terno, gravata, sou professor e coloco no nome do canal o meu título, a minha profissão, e já tive sim um painel falso de livros. Não porque não tenho os livros, mas porque não tinha a tal estante, e ganhei um painel de minha querida amiga Solange, que mora lá nos Estados Unidos. Ela mandou-me um painel muito bonito com livros muito antigos. Não eram livros, evidentemente, mas ficou muito bonito. E eu fiz questão sempre de mostrar que era um painel, já que deixava aparecer a estrutura do tal painel. Era só para fazer uma graça, claro. Mas eu me enquadro, sim, nessa descrição do ministro Alexandre de Moraes. Eu dou opinião sobre muitas coisas, desde guerra na Ucrânia até o preço da gasolina. Bem, por outro lado, não me considero imbecil, nem de longe. Porque imbecil, esse termo, na verdade, é um conceito desenvolvido pelos antigos filósofos gregos. Até mesmo antes de Sócrates, os filósofos gregos já trabalhavam com esse conceito. Imbecil, para muitos, eram aquelas pessoas que tinham opiniões até impactantes, porém com pouco vínculo com a realidade. Não por outro motivo, esses mesmos filósofos gregos riam às socapas quando Zenão de Eleia, por exemplo, dizia que numa corrida de Aquiles com a tartaruga, Aquiles perdia. Claro, eles achavam muito interessante, davam muita risada, porque esta afirmação só se aplicava num mundo muito particular, chamado o mundo da matemática, que nada tinha a ver com a realidade, porque os pés ligeiros de Aquiles jamais perderiam para a malemolência de uma tartaruga. Não é mesmo, meu rei? Pois é. Então é daí, mais ou menos daí, que surge o termo imbecil. Bem, eu não posso ser considerado um imbecil porque estou inserido na realidade. Agora, nem de longe faço isso por minha conta e risco. Não é uma subjetividade que me leva a vir aqui falar sobre guerra da Ucrânia ao preço da gasolina. Eu, para quem não sabe,
Sou graduado em História, Estudos Sociais, como se dizia na minha época, e Filosofia. E tenho também mestrado em Filosofia nas áreas de Teoria do Conhecimento e Metafísica, mas também poderia ter feito sobre Política. Bem, não é por estar na minha presença, mas fiz um belo mestrado. Tanto é que, na universidade onde fiz o mestrado, a minha dissertação foi considerada tão boa que resolveram colocá-la num concurso das melhores dissertações do ano. E parece que eu fiquei em terceiro lugar ou algo assim. Pois é. Na defesa da minha banca, ou melhor, na banca da minha defesa, estava um dos professores mais conceituados do país, professor doutor Oswaldo Giacoia Júnior, que gostou tanto da minha dissertação de mestrado que convidou-me a fazer doutorado, a orientar-me no doutorado na Unicamp logo em seguida. Bem, como minha mãe exigia cuidados médicos na época, eu não pude aceitar o convite. Claro, eu teria que passar pelo teste qualificatório da Unicamp, mas pelo menos já tinha um orientador de ponta disposto a orientar-me. Então é por essa razão que não posso considerar-me um imbecil completamente alheio aos temas que eu comento. Isso faz parte do meu ethos, do meu jeito de ser. Eu sou sim um acadêmico, embora não pareça, porque minha linguagem é completamente coloquial, mas a minha atividade aqui é uma extensão do que eu fiz na academia. Fui professor universitário por muitos anos. E uma vez que não tive mais possibilidades de seguir como professor, vim aqui para o YouTube para continuar a minha atividade. Então é claro que eu não me enquadro nessa coisa de imbecil. Mas também devo admitir, sim, a internet deu-me voz. E isso parece que desagrada a elite pensante desse país. E já nem me refiro especialmente ou somente ao ministro Alexandre de Moraes. Existe um ranço colonial no país que, segundo o qual, só uma casta iluminada tem acesso à alta cultura, por exemplo, ou então o direito de nos dizer o que é noticioso, o que é verdadeiro e o que é falso. Bem, esse não é o único precedente na história, existem outros, como, por exemplo, a popularização da Bíblia. Este mesmo ranço colonial fez com que a popularização da Bíblia parecesse algo muito perigoso. E aqui é preciso bater palmas para a Reforma Protestante. Se Martinho Lutero tem algo muito positivo a contribuir na história, foi ter incentivado, sim, a leitura da Bíblia. E por conta disso, depois da invenção da prensa do velho Gutenberg, a Bíblia se tornou o livro mais editado no mundo e provavelmente o mais lido também. E aí a casta iluminada daquela época torcia o nariz tanto quanto hoje um representante da Suprema Corte Brasileira. A prensa deu leitura aos imbecis. Muitos, por assim dizer, iluminados clericais torciam o nariz tanto quanto hoje torce o nariz Alexandre de Moraes. Existe aqui, claro, uma consideração a ser feita. Quando Alexandre de Moraes refere-se ao conceito de imbecil, ele está se referindo a um ente abstrato ou a um ente ideal, como se diz em ontologia. Bem, o ente ideal, como o nome diz, só existe na ideia. Ele não é uma res extensa, como diziam os latinos, não é uma coisa da qual se pode medir, comparar, tocar, apertar, etc. Isso só compete aos indivíduos. Então, quando Alexandre de Moraes se refere aos imbecis de forma conceitual, ele não está apontando este ou aquele especificamente, porque senão ele teria dito os nomes dos respectivos imbecis. Trata-se apenas de um conceito abstrato. E neste ponto, Alexandre de Moraes tem razão, sim. A internet popularizou-se a tal ponto de que até os imbecis têm acesso a ela.
podem comentar, têm voz por causa da internet. Mas não se trata de todos os imbecis. Este conjunto implicaria, claro, na totalidade dos imbecis. E nem todos os imbecis têm internet ou preocupam-se em comentar nas redes sociais. Então, uma boa parte desse conjunto fica de fora. Ele está se referindo a um número muito específico, até mesmo não querendo. O que Alexandre de Moraes quis dizer é que os imbecis que ele não gosta têm hoje acesso à comunicação. E isso é que é preciso ser regulado. Ele não disse, mas está nas entrelinhas. É preciso que exista um órgão oficial que controle a verdade, que por sua autoridade moral, por assim dizer, respalde o certo e o errado, ou então respalde a voz daqueles que não são considerados imbecis. E por coincidência ele usou a Rede Globo como essa autoridade moral. Só o que sair na Rede Globo é que tem credibilidade. É isso que eles querem, claro, essa é a forma de pautar a mídia. Entende-se também porque a Rede Globo, que era uma potência indiscutível, quase que um ente supremo, parece estar indo para o buraco, não é mesmo? Pois é. E aí? Aí um imbecil, alguém como eu, por exemplo, pode ter até mais views e likes do que membros importantes dos quadros globais. E isso é inadmissível. Como que um rapaz, apesar de bonito, elegante, jovem, do interior, que ninguém nunca viu, ninguém nunca ouviu falar, pode ter mais views do que alguém que dá entrevista na Rede Globo? Bem, para isso também existem os reguladores internos, aqui no YouTube, por exemplo. O meu vídeo de maior alcance esta semana chegou aí passou de 200 mil visualizações, porque o YouTube o indicou na proporção de 80%. Os outros, que chegam a 30, 40 mil, é porque o YouTube não passou de 15% de aviso, de informação. É uma forma de ir regulando. Olha, você não pode crescer tanto assim, porque isso desmoraliza o outro lado, sabe como é que é? Então é isso que acontece. A censura já está implantada, só que agora parece é preciso apertar ainda mais os nós. Daqui a pouco, um belíssimo professor do interior, considerado imbecil, não terá chance nenhuma de continuar as suas atividades, de discutir desde os problemas da Ucrânia até o preço da gasolina nas redes sociais. Isso será de competência única e exclusiva das grandes corporações midiáticas. Pois é. De conceitos em conceitos, entramos cada vez mais na prisão generalizada do fica quieto, porque você não tem importância nenhuma. O que nos assusta realmente é que tudo isso, essa visão de mundo tão colonial, parta da Suprema Corte, ou melhor, de alguém da Suprema Corte, para não conceitualizar muito, não é mesmo? Pois é. Continuamos tudo como dantes no quartel de Abrantes. Ou seja, parece que ainda estamos muito próximos àquele navio que aportou aqui na Terra Brasília, quando o rei de Portugal teve que fugir de Napoleão Bonaparte. Parece que continuamos ainda dentro da corte portuguesa, onde uns poucos iluminados faziam-se parecer seres divinos diante da indiarada que hoje somos nós, claro. Muito bem, vamos falar de Benny Gantz. Benny Gantz, então, ministro da Defesa de Israel, anunciou hoje que partirá para Washington amanhã para encontrar-se com o chefão do Pentágono. E aí fica a pergunta: por que Benny Gantz quer uma reunião de emergência com o Pentágono, com o chefe do Pentágono? Ora, a notícia saída hoje no Times of Israel nos dá uma pista do porquê.
Diz o Times of Israel, Benny Gantz afirmou hoje, terça-feira, que o Irã trabalha para concluir a produção e instalação de 1.000 centrífugas avançadas de enriquecimento de urânio, inclusive em um novo local subterrâneo na instalação nuclear de Natanz, que já teve problemas aí num passado muito recente, com explosões internas e tudo mais. O Irã, disse Gantz, continua acumulando conhecimento e experiências irreversíveis no desenvolvimento, pesquisa, produção e operação de centrífugas avançadas. Faltam apenas algumas semanas para obter um material físsil necessário para a primeira bomba, disse Benny Gantz. Vou repetir, palavras fortes. Faltam apenas algumas semanas para o Irã obter o material físsil necessário para a sua primeira bomba atômica. Ele disse também, durante esses dias o Irã está fazendo um esforço para concluir a produção e instalação de 1.000 centrífugas IR-6, que são avançadas em suas instalações nucleares, incluindo uma nova instalação sendo construída em um local subterrâneo perto de Natanz. Ou seja, ele pode estar se referindo aqui a uma reconstrução daquilo que havia sido destruído em 2019, depois de um ataque misterioso, um acidente misterioso no mais profundo daquela instalação. Parece que tratavam aí de 6 andares subterrâneos da usina de Natanz. Bem, então está aí. O fato preocupante é esse. O ministro de Defesa de Israel está afirmando que o Irã está a um passito de galo de fazer os seus primeiros testes nucleares, primeiro teste de uma bomba nuclear. O que Benny Gantz pedirá a Lloyd Austin, o chefão do Pentágono? Tenho por mim que ele pedirá a permissão para um ataque preventivo a essas instalações. É claro que se o pedido for esse, a resposta será nananina, Benny Gantz. Bem, aí restará acompanhar qual será a proposta de Benny Gantz ao gabinete de Benjamin Neftali. Atacar por conta e risco ou deixar tudo para lá e acabar experimentando os efeitos desta bomba na própria pele? É uma possibilidade. Por enquanto é isso. Até depois, se Deus quiser. E um salve, um viva para os imbecis que divertiam tanto os gregos.